Contagem regressiva para o eleitor decidir quem vai comandar o país. Dilma Rousseff ou José Serra? Um segundo turno que não para de surpreender. Uma campanha acirrada, em que cada voto conquistado faz toda a diferença. A Rede TV e a Folha de São Paulo colocam Dilma Rousseff e José Serra frente a frente. Um debate fundamental para o eleitor que sonha com um Brasil cada vez melhor. Agora, ao vivo. Boa noite. Começa agora o debate Rede TV Folha de São Paulo do segundo turno da eleição presidencial. Estão presentes Dilma Rousseff, do PT, e José Serra, do PSDB. Uma comissão vai julgar os eventuais pedidos de direito de resposta. Este debate está sendo transmitido na internet, pelo portal da Rede TV e pelo UOL. Neste bloco, cada candidato terá 2 minutos para responder a uma mesma pergunta do mediador. Depois, cada candidato fará uma pergunta ao outro. Eu peço gentilmente que os candidatos cumpram o seu tempo e que a plateia evite manifestações. Por sorteio, o candidato Serra será o primeiro a responder. Candidato Serra, eu gostaria que o senhor respondesse de uma maneira bem objetiva. Na sua opinião, qual é a principal qualidade da candidata Dilma e o principal defeito da candidata Dilma? Boa noite, Kennedy. Boa noite, Dilma Rousseff. Boa noite, telespectadores. Meus parabéns à Folha e à Rede TV pela iniciativa. Olha, eu acredito que qualidades e defeitos dos candidatos devem ser objeto de juízo, de análise da nossa população ao longo dessa campanha. Não me sinto à vontade para apontar defeitos, uma vez que apontar defeitos não melhora a minha qualidade, não melhora a sua qualidade. Essas questões, realmente, a meu ver, deverão ser bem avaliadas pela nossa população e não falta debate, encontro, programas, etc., para que ambos sejam avaliados. Com relação a esta campanha mesmo, eu quero dizer que o grande sentido da minha candidatura é dar à presidência um caráter bastante ético, um caráter que respeite valores como de justiça, verdade, solidariedade, democracia e liberdade e, fundamentalmente, esses pontos que, na verdade, motivam muito a população do Brasil, inclusive a nossa juventude. E uma questão muito especial a respeito do que tem que fazer um presidente. A gente sabe que segurança e saúde, que representam a vida, estão em situação precária no Brasil. Da mesma maneira que a educação. E a educação representa uma vida no futuro. A educação encarna aquilo que o Brasil vai ser. Um primeiro ano de ensino fundamental, um aluno que está lá está sendo definido o que vai ser o Brasil no seu futuro. E eu queria propor um pacto nacional pela educação, que durante 10 anos a educação não seja objeto de disputas políticas, que cheguemos a um acordo a respeito do que fazer, todo o país, todos os partidos. Obrigado, candidato Serra. Muito obrigado. Muito obrigado. Candidata Dilma, eu também pergunto de uma maneira bem objetiva. Na sua opinião, qual é a principal qualidade do candidato Serra e qual é o principal defeito do candidato Serra? Eu queria cumprimentar a Rede TV, a Folha de São Paulo pela iniciativa, por essa oportunidade democrática do debate. Cumprimentar também o candidato Serra, cumprimentar o telespectador e todos aqueles que nos acompanham nesse momento e dizer o seguinte: eu acredito que esse é um debate justamente para apontar as qualidades e os defeitos políticos dos dois candidatos. E espero pelo menos, que ao longo desse debate
eles fiquem mais claros. É porque todos têm suas qualidades e seus defeitos. Então, trata-se aqui, na verdade, de definir quais são as virtudes políticas e quais são os defeitos políticos. Eu acredito que eu represento um governo e represento um projeto. Meu projeto é o projeto de transformação do Brasil, que teve início em 2002, com a eleição do presidente Lula, que nós assumimos em 2003. De lá para cá, o nosso país mudou. Nós tivemos um aumento do crescimento econômico, com distribuição de renda e inclusão social. Houve uma grande redução da desigualdade no nosso país. E isso se refletiu em aumento do emprego, na melhoria do consumo de todas as camadas da população. Cada setor no Brasil, cada classe social deu um passo para cima. E isso significou uma melhoria muito importante. O meu governo, se eu for eleita, graças a Deus, eu terei a obrigação de continuar esse processo de transformação, de elevar a vida daquelas camadas mais pobres da população, mas, sobretudo, garantir que o nosso país se torne um país de classe média. Isso é possível. Nós mostramos que é possível nos últimos 8 anos. Obrigado, candidata Dilma. Agora os candidatos fazem uma pergunta para o outro. Vejam as regras. O candidato tem 1 minuto para perguntar. O outro tem 2 minutos para responder. São 2 minutos para réplica e 2 minutos para tréplica. De acordo com o sorteio, o candidato Serra é o primeiro a perguntar. Candidato, só tem 1 minuto para perguntar. Candidata Dilma, por favor. Eu creio que um dos maiores desafios para o Brasil hoje em dia é o treinamento e a qualificação da força de trabalho. Hoje falta emprego no Brasil, né? Ainda precisa ter muito mais emprego e emprego de melhor qualidade, mas, às vezes, o que acontece é que tem procura de trabalhadores e não tem trabalhadores qualificados para as novas funções que vão aparecendo. Este é um problema seríssimo no Brasil. Quando eu fui o autor do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, já na Constituinte, depois na lei, nós previmos que o FAT poderia financiar treinamento de trabalhadores. Isso aconteceu. Foram milhões e milhões, talvez uns 14 milhões, treinados de 95, 94 até 2002 para o trabalho, para a qualificação. E isto, na atual administração, mergulhou, praticamente se empregou 7 vezes menos recursos. Por quê? Candidata Dilma, a senhora tem 2 minutos para responder, por favor. Eu acredito que a questão do treinamento profissional é muito importante. E isso nós perseguimos ao longo de todo o governo. Escolas técnicas, por exemplo, no último 100 anos foram criadas uma quantidade de escolas técnicas abaixo do que nós criamos em 8 anos. Nós estamos criando, até o final desse ano, 214 escolas técnicas contra 140. Por que foram criadas tão poucas escolas técnicas? No período do governo anterior, do governo Fernando Henrique Cardoso, na qual o candidato adversário foi ministro do Planejamento e foi também ministro da Saúde, o que aconteceu? Foi feita uma lei proibindo que se criasse escolas técnicas no Brasil, a não ser que os estados e os municípios assumissem a manutenção dessas escolas, o custeio das escolas. Como a parte do custeio é muito cara, né, o Estado, a União, não investiu em escolas técnicas. Nós mudamos essa legislação e passamos a investir em escolas técnicas, assegurando que houvesse, a partir daí, uma formação específica e uma profissionalização e capacitação profissional. No caso da Petrobras, por exemplo, quando nós voltamos a fazer plataformas no Brasil, porque elas eram proibidas praticamente, porque tudo era desviado pelo exterior, nós tivemos de fazer uma formação profissional. Muito terá de ser feito no Brasil. Inclusive, transferimos, através de um programa Brasil Profissionalizado, recursos para estados criarem e manterem suas escolas. Eu acredito que a escola técnica é um elemento fundamental.
Obrigado, candidata Dilma. Candidato Serra, só tem 2 minutos de réplica. A pergunta não foi respondida. O que eu perguntei foi a respeito da utilização dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador para treinamento e qualificação. Isso nem é escola técnica. Na verdade, investia-se por ano algo em torno de 700 milhões de reais nesse treinamento. E o FAT foi feito em parte para isso. Inclusive, a lei que permitiu usar recursos do FAT para treinamento foi de minha autoria, quando deputado. No entanto, o que aconteceu? A partir de 2003, isso mergulhou, passou a se investir quase nada, 7 vezes menos. Enquanto no período anterior passaram por cursos do FAT cerca de 14 milhões de trabalhadores, no governo atual, da Dilma, passaram não mais de 2 milhões, 7 vezes menos. Esse é um problema sério. Ela não respondeu a pergunta e veio com o assunto de escola técnica. Não é verdade que o governo anterior proibiu escola técnica. Veja só, escola técnica não é a mesma coisa que curso profissionalizante do FAT. Escola técnica é curso de 1 ano e meio, 2, com diploma, etc. Não é verdade. Não é verdade que houve essa proibição. Havendo, seria moleza, facílimo. Era só chegar uma medida provisória, instantaneamente isso seria alterado. No entanto, demoraram 4 anos, não fizeram praticamente nada. Esses dados de ensino técnico apresentados são sempre virtuais. Basta dizer que ensino técnico e tecnológico, as vagas do governo federal, são somadas menores que as vagas do governo de São Paulo. E não é porque o governo de São Paulo seja rico ou isso ou aquilo, porque sabe gastar bem o dinheiro. O que o governo federal tem na totalidade é inferior àquilo que São Paulo tem na totalidade. Os números são sempre apresentados na base da fantasia. Vamos ter, faremos isso e aquilo. A questão é o que tem de matrícula hoje se treinando para o futuro do Brasil. Obrigado, candidato Serra. Candidata Dilma, 2 minutos de tréplica. O candidato Serra devia se informar, porque o número de escolas técnicas criadas em 100 anos, hoje, funcionando, já é igual ao que nós fizemos. Ou seja, nós fizemos tantas escolas técnicas que estão funcionando quanto as que foram criadas nos últimos 100 anos. E melhor ainda, e pior num outro sentido. O candidato esquece que eles não criaram escolas técnicas. Eles não criaram porque os municípios dos estados pobres não tinham condição de manter. É importante discutir escola técnica, sim, porque a capacitação do trabalho no Brasil vai se dar não através do curso de formação do FAT, aliás, teve vários problemas ao longo dos anos com os cursos de capacitação. Esse tipo de curso de capacitação, o curso de capacitação que vai resolver a qualidade da mão de obra é escola profissionalizante, escola técnica, espalhada pelo Brasil, como nós vamos fazer uma em cada cidade acima de 50 mil habitantes ou cidades polos menores. Eu queria dizer que o conceito de inempregável foi criado pelo ministro do Trabalho do governo do candidato Serra. Era tão pouco emprego, nós criamos quase 15 milhões. Eles criaram menos, eles criaram em torno de 5 milhões. Nós criamos 3 vezes mais empregos. E isso é uma prova de que o Brasil mudou. Que o Brasil criou mais emprego nesse período, não há controvérsia. O que o candidato está fazendo é tergiversando. De fato, proibiram, queriam que as escolas técnicas fossem custeadas por estados e municípios. Ora, estados do Nordeste, cidades menores do interior de São Paulo, não podiam ter, muitas cidades estavam em crise.